Maravilhoso é o nosso Deus. Queremos nessa noite chamar aqui o nosso pastor Ricardo, que vai dar dando continuidade, ministrando a palavra do Senhor. Que você continue aí, com o teu coração alegre, adorando a Deus. Amém? Você que está em casa, permaneça conosco, porque Deus tem mais. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aplauda o Senhor essa noite. Aleluia. Louvando, exaltando a Ele. Pode sentar-se. Depois de um momento precioso desse de adoração, que qual tivemos aqui, eu tenho certeza que o seu coração já está aquecido para continuar assim ouvindo a palavra do Senhor. Somos gratos a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Somos gratos por esse dia maravilhoso. Também sou grato a Deus pela vida do pastor Rafael, a qual nos deixou com a responsabilidade muito grande essa noite de trazer uma palavra a essa igreja maravilhosa. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos, que estão firmes com o nosso pastor. É uma honra muito grande poder servi-los essa noite. Que Deus abençoe, Angélica. Que Deus abençoe toda a família, chamados para fora. Que Deus abençoe essa igreja. Que Deus abençoe a família do pastor Rafael, que está em viagem. É uma grande alegria poder estar aqui. Os irmãos já conhecem, além da minha família, minha esposa, meus filhos que aqui estão, Gabriel e Débora. Também nos acompanha hoje aqui o nosso irmão Normando, nossa irmã Fátima. São obreiros na casa do Senhor, cooperadores do reino ali. Tem servido com muita alegria naquele lugar. Também está sua filhinha ali, Lavinha. Eu agradeço muito a Deus pela vida deles. Eu mandei um recado de última hora e eles prontamente estão aqui para adorar o Senhor. Aplaudam o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Deus abençoe. É muito bom ver todos vocês aqui essa noite. E enquanto estava em preparo para vir para cá, além das palavras que a gente já lemos durante alguns dias, ou de repente em devocionais, hoje o Espírito Santo direcionou-nos a uma mensagem que eu diria que ela será um pouco rápida, mas ela trará muito ensino, trará uma abertura, eu diria assim, de olhos também para nós. É muito importante estarmos na casa do Senhor. Sabemos que nesses dias a frequência de culto, ou de cultuar a Deus, em determinadas localidades, elas talvez não tenham sido tão assíduas. Não posso dizer o mesmo dessa casa, porque nós apenas somos amigos do pastor Rafael, e eu tenho certeza que aqui os irmãos são uma bênção, assim como ali também em nossa igreja. Mas nós percebemos que de tempos para cá, a fome, o desejo, a vontade de estar perto do Senhor, essa tem se esfriado. Assim como foi adorado aqui agora, essa mensagem cantada através da Mari, o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Algo muito precioso, essa mensagem preciosa, porque para aqueles que leem a palavra de Deus, sabem que está escrito em Apocalipse, que os seus olhos são como chamas de fogo. Aleluia! Então nós sabemos que há uma mensagem cantada, há algo que aquece os nossos corações, e nada é melhor do que estarmos atentos à palavra de Deus, ouvindo o que o Senhor Ele tem para nós, para nossos dias, para a nossa vida. Qual a orientação que Ele tem para nós nos dias de hoje? E é com muita alegria e também muita responsabilidade, porque eu sei que se essa mensagem ela estiver sendo gravada e ela for postada depois, outros poderão também ouvi-la, tirar um proveito, tirar um tempo para o ensino, tirar um tempo para a meditação.
E nós sabemos que talvez o que mais tem pegado nesses últimos dias, além do tempo de congregar, como nós citamos aqui, talvez, não é o caso das nossas redondezas, mas de repente, um pouquinho mais distante, são irmãos que têm dificuldade de estar congregando agora, de estar indo à igreja. E o quanto isso tem guerreado contra as vidas espirituais, da vida de muitas pessoas. E além disso, também o tempo de meditação na palavra. Como está escrito em Josué, aquela orientação que Deus deu a ele, de maneira muito preciosa, dizendo: medita nessa palavra, de dia e de noite. Uma certa vez eu fui questionado por um rapaz. Esse rapaz, ele literalmente, ele é satanista mesmo, declarado. E ele veio trabalhar comigo por alguns dias. E na verdade tivemos a oportunidade de trabalhar junto apenas um dia. E naquele dia tivemos muitos bate-papos no trabalho. E ele virou para mim com maior orgulho no seu coração, assim, se possamos dizer, uma maneira de se exaltar. Ele relatou: eu já li o seu livro inteiro. Ele perguntou para mim: eu já li a sua Bíblia inteira? E eu fiquei prestando atenção. E aí ele falou: eu li também aquele tal livro inteiro, eu li outro livro inteiro. E ele leu outros livros relacionados a espíritos, essas coisas da questão do espiritual inteiro. E ele relatando ali. Mas o que ele mais encheu a boca para falar foi: eu li o seu livro inteiro. Ele não falou Bíblia. Ele olhou para mim e ele perguntou: e você já leu o seu livro inteiro? Eu olhei para ele e falei: não. Ele abriu o olho e espantou. Ele falou: como? Você nunca leu o seu livro inteiro? Eu falei: porque a palavra diz: medita. Não leia, medita. Então eu tenho a vida inteira para ler e meditar em tudo aquilo que o meu Senhor falou. Porque não adianta nada ele ter lido inteiro e se tornar satanista no final. Afinal de contas, ele apenas leu. Ele não entendeu o plano de salvação. Sabe? Ele tentou ali e ele relatou: mas o seu livro está escrito assim, dessa forma. E eu falei: não está escrito. Ele falou: não, está escrito. Eu li, eu falei: não está escrito. Mas está escrito. Eu falei: não está escrito. Não dessa forma. Porque foi assim que o inimigo ele pegou ali, lá no princípio, Eva. Pelo princípio do engano. É o que eu quero ministrar aqui essa noite. Ele chegou ali na boca da serpente, como os irmãos já sabem a história. E ele perguntou para ela: é assim que Deus disse? Não comerás de todas as árvores do jardim? Puxando a história. E ela respondeu: não foi assim que Deus disse. Ele disse apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali ele achou um pé, ele achou uma brecha. E ali ele começou a calçar com o engano. O espírito do engano, que estava no princípio, estava no decorrer da história, está operando com muita força agora, como a palavra diz, nesses últimos dias. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Mateus capítulo 24. Mas se alguém perguntar para mim: pastor, você já leu a Bíblia inteira? Eu vou continuar respondendo, eu continuo meditando nela. Mas eu conheço todos os livros da palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Eu continuo meditando. E aquilo que entrou no meu coração é suficiente para nunca mais eu perder a minha salvação. Porque eu creio. E isso é suficiente. Como a palavra diz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Isso é muito importante para nossas vidas. Mateus capítulo 24. A partir do versículo 3. Nós temos alguns ensinos da palavra de Deus. E esse ensino ele veio pelo próprio Jesus.
ele veio pelo próprio Senhor. Nós sabemos que no decorrer da história, o diabo ele tentou implantar sementes de engano no meio do povo de Deus. Ele tentou fazer de todas as formas para que as pessoas se perdessem da sua fé, se perdessem do caminho do Senhor. Ele lutou com todas as forças. Quando ele não estava conseguindo pelo engano, ele partia para a parte da morte. Todos nós sabemos, quando ele tentava fazer uma nação idólatra, a nação perder a direção espiritual de Deus, então ele incitava o coração para a morte, tentando assim eliminar o povo de Deus. Por que ele sempre tentou eliminar o povo de Deus? Esse povo de Deus até então sendo Israel. Porque Jesus tinha que vir de lá. Vinha de Israel. Porque até hoje ele tenta eliminar Israel do mapa geográfico mesmo, do mapa político. Porque toda a história de fé, todo o princípio de fé do cristianismo, ela está lá, sabe? Se Israel sumir do mapa, acabou a história, não tem como provar que Jesus veio. É por isso que há uma fome terrível de morte nos inimigos de Israel, para tentar fazer sumir do mapa a história. E todo mundo sabe que um povo que não tem história, não sabe de onde veio, ele será facilmente manipulado. Ele será facilmente enganado, sabe? Porque se você bem observar, tudo de mais precioso que uma nação pode ter é a sua história contada. Por isso Deus, ele falou, escreve, conte a história, passe a informação de pai para filho, inculca na sua memória, e não deixe que isso se apague. Para que você saiba de onde veio Deus falando assim, sabe? Então o inimigo tentou mesmo de todas as formas destruir o povo. Quando ele não conseguiu fazer isso através do engano, através da idolatria, através da mistura, então ele partia para tentativas mais bruscas, e até hoje era matar, era roubar, era destruir. Até hoje ele opera dessa maneira. Os irmãos sabem muito bem o que estamos falando aqui. É algo que está visivelmente. Há um ódio do mundo disfarçado de tentativa de junção, tentativa de ecumenismo, tentativas de ideias para tentar fazer com que a igreja perca o sentido do que é a igreja. Assim como foi lá em Jerusalém, sabe? Vocês leram a história de Moisés. Quanto o inimigo ele tentou destruir aquele povo, e mais ele se multiplicava, ao ponto que o faraó chegou ao seu pensamento, incitado pelo inimigo: matem todas as crianças, matem todos os meninos, porque matando todos os homens, sabe, a semente estava ali sendo morta. Não haveria mais possibilidade de haver uma extensão da nação, de haver um crescimento da nação. Então lógico, as mulheres hebreias se casariam com os egípcios, e não haveria mais a pureza da nação hebreia. Tudo tem um sentido, tudo tem uma forma. Então assim, a gente passamos pela leitura da palavra, e quando a gente começa a meditar, você não é mais levado, nos dias atuais, pelo espírito do engano, que sutilmente está adentrando, misturando a palavra, como lá no princípio, dizendo, é assim que Deus disse, usando a palavra, assim como ele tentou a Jesus. Você sabe, ele chegou diante de Jesus e ele usou a palavra, está escrito.
Está escrito. E está escrito. Sabe? Eu quero compartilhar com vocês aqui, antes de adentrarmos em alguns pequenos pontos. Mateus 24, versículo 3. Diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram o quê? Eles começaram a pedir a Jesus que dissesse a eles: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Não é uma pergunta, da consumação do século é uma afirmação. E Jesus lhe respondeu: vede, ou cuidado, que ninguém vos engane. Então, o primeiro sinal do final, do fim mesmo dos tempos, seria uma liberação, sabe, uma palavra que eu diria assim, eu não consigo nem pronunciá-la, mas seria assim um aumento enorme do engano. E esse aumento enorme do engano, ele não está relacionado ao mundo. Ele está relacionado àquele que crê em Deus. Aquele que está buscando ter pureza no Senhor. Aquele que está buscando construir a sua fé no Senhor. Não está dizendo que o mundo viveria no engano. Está dizendo: cuidado para que ninguém vos engane. Dizendo a respeito daqueles que creem em Jesus. Então esse é um dos primeiros sinais, e de fato o principal sinal, que é a questão do engano. E como nós já relatamos aqui um pouco lá no princípio, o quanto foi danoso para a humanidade a questão daquela decisão de ter comido do fruto a qual Eva comeu, e tudo isso sendo levado por uma conversa mole de engano, a qual a Bíblia ela está o tempo inteiro orientando. O que é a Bíblia senão a bússola da alma, a bússola do Espírito, direcionando o homem a Deus, direcionando até o nosso corpo físico a Deus, porque todos nós sabemos que o homem verdadeiro não é esse aqui, mas fala que o homem verdadeiro é o homem espiritual, é aquele que não morre, é aquele que não vai passar, ao ponto dele retornar na ressurreição ao seu corpo, mas agora glorificado igual ao corpo de Cristo. Algo maravilhoso. Então nós temos de Jesus uma palavra em que ele diz aos discípulos preocupados, porque Jesus começou a ensinar que ele deveria morrer, mas que ele deveria ressuscitar, e Jesus começou a dizer que ele retornaria. Então os discípulos ali, aqueles que estavam mais próximos, começaram a ficar curiosos a respeito do assunto, e chamavam Jesus e começaram a perguntar: Senhor, quando? Quando o Senhor vai retornar? Quando será o sinal de tudo isso que o Senhor está nos falando? Porque Jesus começou a ensiná-los a respeito das coisas dos últimos dias, e todos nós sabemos que muitas coisas já aconteceram de lá para cá. Todos nós sabemos que muitas coisas já ocorreram desde que Jesus ele pisou nessa terra com um corpo humano e foi ao céu, levado sem auxílio de mão humana, subindo. Ele não desapareceu na frente de ninguém. Ele começou a ensinar. Se você ler Atos capítulo 1, ele começou a ensinar, e de repente ele foi levitando no chão,
E ele foi levitando no chão e as pessoas foram olhando para ele. E elas foram ficando admiradas com aquilo. Ao ponto delas perderem ele de vista. Ele não sumiu, ele não desapareceu. Sabe, todos nós sabemos que houve arrebatamentos na Bíblia. Arrebatamentos de pessoas no seu corpo físico, do qual as pessoas estavam conversando e de repente olhou e não viu mais. Você já leu a história de Felipe? Que ele foi arrebatado, ele batizou aquele homem, o eunuco, e de repente o homem caçou e ele já não estava mais ali. Você já leu, sabe, talvez a história de Elias, que Elias ele era arrebatado antes dele ser arrebatado ao céu. Se você ler quando Elias ele desaparece para o céu, os filhos dos profetas eles vão até Eliseu e falam: Eliseu, vamos procurar Elias. E Eliseu ele fala, ele percebe que aqueles homens não viram o que ele viu. Ele falou: vão, porque você vai ler que de tempos em tempos o Senhor o arrebatava. Sabe, então você vai ver que de repente os inimigos de Elias se levantavam e o Senhor o tirava de um local para o outro. Então assim, repentinamente, mas Jesus foi diferente. Sabe, ele foi levantando e as pessoas foram olhando, até que as nuvens o cobriram. Algo precioso, isso me deixa, eu diria assim, empolgado. Porque Jesus falou: olha, eu serei levado ao céu. E aqueles homens que estavam com ele, aqueles discípulos que estavam com ele, viram aquilo acontecer. Não foi uma novidade. Ele falou que faria e fez. Sabe, ele falou: eu vou ser levado, e ele fez na frente de todos. Imagine aqueles homens ali vendo aquela cena. Então isso só validava mais do que Jesus ele havia falado. Ele disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Ou seja, fiquem espertos, abram os seus olhos para que ninguém vos engane. Abrir os olhos, você vai encontrar Paulo dizendo em uma das suas cartas, eu não vou me recordar aqui agora, que é assim, sobre os olhos do seu entendimento. Ele vai relatar sobre os olhos do entendimento. Que olhos são esses? São os olhos espirituais. É a sua consciência, que ela não está mais cauterizada, ela está rendida ao Senhor, ela está entregue ao Senhor. E não importa o quanto pessoas queiram afirmar que a mentira é uma verdade, por mais que aquilo seja prazeroso, a sua mente não está cauterizada. Você sabe que aquela mentira não é verdade, aquilo de fato é engano mesmo. Porque nos últimos dias surgiriam homens, você vai encontrar, a gente vai ler daqui a pouco, pessoas que elas entrariam com uma satisfação no seu coração, elas abraçariam o engano, elas abraçariam a mentira e levariam isso como verdade, para satisfazer os seus corações egoístas. É algo muito terrível, porque essa é a cultura de hoje, a cultura pop do não me toque, a cultura pop do não olhe para mim. Sabe, essa cultura pop do que ninguém tem nada a ver com o que eu faço. E de fato ninguém tem nada a ver com o que ninguém faz. Mas nós não podemos validar ela perante a palavra de Deus. Se eu estou servindo ao Senhor, se eu estou na igreja, se eu estou na casa do Senhor, a minha fonte de verdade ainda continua sendo a palavra de Deus. E eu fico grato, muito grato, porque eu até comentei com a minha esposa, eu falei, lógico, eu quero que fique gravado, mas eu amaria melhor ainda se meu amigo, meu pastor Rafael estivesse aqui, porque eu me sentiria muito mais empolgado ainda para ministrar, para falar das coisas, porque eu sei o quanto nós celebramos juntos da mesma fé, da mesma paixão, e é algo, eu diria assim, muito incrível.
mas como um pastor e no empenho pastoral no qual foi confiado a minha vida, porque ele de longe, ele confiou a um pastor vir ministrar aqui a igreja, então eu não posso ser menos pastor aqui, sabe? Eu não posso ser itinerante aqui, eu tenho que ser pastor aqui enquanto eu sou pastor ali, sabe? Eu não posso ter um compromisso itinerante de uma mensagem de carinho e conforto, mas não do confronto também. Então eu amo demais poder estar aqui, porque não é algo que nós costumamos sempre, né? Porque temos nossas agendas e afazeres do dia a dia, mas sempre que podemos estamos falando a palavra de Deus. Então você vai olhar aqui de Mateus capítulo 24, do versículo 3, versículo 4 e versículo 5, você vai olhar e você vai ver, em sequência ele dizendo, virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e mais uma vez ele vai dizer, e enganarão a muitos, dizendo eu sou o Cristo. E lógico, você já sabe, talvez você já viu alguns Cristos aparecendo por aí. Tem até o Henrique Cristo, ele perdeu um pouco da fama, mas ele está por aí ainda, sabe? Muitos Cristos estão por aí. Não ache que é só aqui no Brasil que há um Cristo, há um Henrique Cristo. Em outras nações, há outras pessoas, em outras épocas já apareceram também outros Cristos. E na verdade aqui Jesus está sendo específico. Pessoas que levariam o nome de Cristo e enganariam a muitos, e infelizmente isso tem acontecido. Certamente vocês também ouvirão falar de guerras, rumores de guerra. Aí ele fala, não vos assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Isso é maravilhoso, como ele é preciso nas suas mensagens. Eu conversava com uma certa pessoa e de repente, sabe, ela começou a gritar, Jesus volta logo, porque é uma guerra aqui, é uma guerra ali. Aí eu falei, ela faltou ler Mateus capítulo 24, esse versículo 6, ouvireis de guerra, rumores de guerra, mas não é o fim. Aleluia! Não é o fim. Aí ele vai dizer, porquanto se levantará reino, nação contra nação, reino contra reino, fome, terremotos em vários lugares. E tudo isso ainda não é o fim, é apenas o princípio. E isso está chamando a atenção da igreja nos últimos dias. Aí também, se você olhar, mais para frente são tantas coisas. E o versículo 11, ele vai dizer novamente algo sobre o engano. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aqui agora já não está apenas falando daqueles que se qualificam como Cristo, mas homens que carregam a palavra, uma palavra que é verdadeira, mas a vida dele é falsa. Uma palavra que é verdadeira, mas a vida dele é falsa. Porque assim como eu escutei um homem satanista citando a Bíblia para mim, ele estava citando a palavra de Deus para mim. Assim como o diabo estava citando a palavra para Jesus. Tentando enganar, tentando conduzir ao engano. Dizendo, porquanto está escrito. Você já leu em Mateus 4 e em Lucas 4, a tentação de Jesus vai dizer que o Espírito, ele levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando você olha assim, você pensa como Deus poderia fazer isso. Se você fosse estudar a palavra tentação, a origem da palavra tentação, ela tem a ver com bater na fraqueza até que fique forte.
Como surgiu, por exemplo, a palavra tentação? Ela não vem apenas de algo que você quer um copo com água, eu quero esse copo com água, mas eu não quero, eu estou tentado a tomar essa água. Não é apenas nisso. Mas ela surgiu por uma palavra de preparação. Preparação de batalha. Os romanos, o império do ferro, as pernas de ferro de Daniel, daquela visão que Nabucodonosor tem daquela estátua. Roma nunca perdeu uma batalha. E ele vai dizer o porquê. Porque eles adquiriram uma habilidade de trabalhar. Como eu entrei nessa área, eu preciso explicar para a gente não deixar uma ponta solta. Então o que eles faziam? Eles mineravam o ferro, meu irmão. E com aquela mineração do ferro, eles faziam o molde da espada. E eles colocavam aquela espada, aquele molde, aquele ferro naquele molde. E eles levavam o ferro até o fogo. E você já sabe que precisa de muito calor para derreter aquele aço. E eles colocavam o tempo inteiro ali no fogo, na água. No fogo e na água. E à medida que ela ia sendo batida, ela ia deixando aquela crosta, aquele tom, aquela questão áspera, ia tomando forma de uma espada para a guerra. Então o ferreiro pegava aquela espada, colocava na luz, e ele via os pontos de fraqueza. Então ele levava para a bigorna e batia com o martelo, e aquele ferro quente soldava, e ele colocava na água. Então na batalha aquela espada não se quebrava. Daí nasceu a palavra, esse movimento de pegar a espada, colocar no fogo, bater com o martelo, colocar na água, foi chamado de tentação. Então no meio da batalha, os romanos, as suas espadas nunca se quebravam. É por isso que Jesus é levado aí ao deserto para ser tentado pelo diabo, mas ele é conduzido pelo Espírito. Para quê? Para que ele pudesse colocar em prática a palavra de Deus. Porque tudo que um homem ou mulher de Deus precisa fazer é conhecer, é saber a palavra que ele carrega. Então você vê a história, parece que se você não souber o que está acontecendo, se você não tiver a informação precisa do que é aquilo, você não vai saber porque Jesus, ele vai ao deserto, por exemplo. O porquê muitas vezes você tem que levar pancada sempre na mesma área. Para quê? Para que você venha, eu diria assim, venha soldar os seus pontos de fraqueza. E você não venha quebrar durante as batalhas da vida. O Espírito está cuidando de você para que isso aconteça. Isso é importante nós sabermos. Por que muitas vezes somos sempre espancados, sempre suposta uma maneira de falar, sempre na mesma área, para que você venha fortalecer-se no Senhor, fortalecer-se na palavra. Quando o inimigo veio, ele usou o quê? Se és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Você já ouviu? Não foi assim que ele falou? Mas antes de Jesus sair para o deserto, como foi que veio a voz do céu? Ele sai do batismo, a voz de Deus vem, o Espírito repousa sobre ele, e aquela voz declara: você é o meu filho amado. Quando ele vai para o deserto, nos últimos dias ali, ele tem fome. O que o diabo aparece dizendo? Se você é o Filho de Deus. Bateu para tentar confundir quem Jesus era. Você acha, muitas vezes nós achamos que Jesus, de fato, ele era homem, e ele carregava Cristo, sendo Deus. O seu Espírito é o Espírito do Cristo, era o Rei ungido. Mas na sua humanidade, se ele falhasse, seria um grande problema. Por isso é levado ali.
E não apenas isso, até que ele se coloca de maneira fervorosa diante da mensagem, diante da própria palavra. Porque enquanto o diabo ficou dizendo, está escrito, Jesus também falou, está escrito, até que o poder entrou nele, ele se encheu daquele poder e falou, sai daqui, Satanás, para bem longe. Sabe, muitas vezes você passa do nível de citar as Escrituras para exercer o poder que ela carrega e ela colocou na sua vida. É para isso que a mensagem, para que você se fortaleça, para não ser pego pelo espírito do engano nos últimos dias. Até que a mensagem ela salte de você para fora e você coloque para correr. A gente temos algumas pequenas experiências e está aqui nossos irmãos que não nos deixam nem aumentar e nem diminuir. A gente foi fazer uma visita de uma casa, de um lar. E naquela casa a gente estávamos orando para que a pessoa ela viesse a ser liberta, viesse a ser curada, viesse a ser transformada. E a gente conversando, era um bate-papo, não era um culto ali, mas foi fazer uma visita de oração. De repente, uma das pessoas se levantou e começou a falar, ai, porque aqui está doendo, porque minha perna, porque minhas costas, porque minha coluna, porque minha orelha, meu pescoço. Era tanta dor, ao ponto dela falar assim, eu acho que eu nem creio mais. Na mesma hora eu falei, eu proíbo você, não fale mais nada. Para que o espírito de engano não adentrasse ali e tornasse o nome de Jesus mentiroso, que é poderoso para fazer todas as coisas. Como foi que Jesus orientou os seus discípulos? Ele falou, vão de 2 em 2, pregue e não escute ninguém. Apenas fale a mensagem e não escute ninguém. A ninguém salteja no caminho. Se alguém te receber naquela casa, entre. Se não te receber, não tem problema, vai para a próxima. Ele estava orientando as pessoas a se proteger, a guardar sua fé no seu início da sua jornada. Não dê trela, não dê ouvido, para que você não seja minado na fé. Aprender a isso. Eu quero ler com você também uma palavra em Timóteo capítulo 1, versículo 3 até o 7. Eu já estou partindo para o fim, é muito rápido essa mensagem, como eu já falei. Timóteo capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz. Paulo ele estava dando uma orientação aqui, escrevendo a Timóteo. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, eu te roguei, quer dizer, eu te implorei, sabe? Permanece ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Ele não disse a todas, ele disse a certas. Por quê? Pessoas que estão com o poder da fala, aqueles que estão sempre falando, têm que estar sempre sendo orientados por aqueles que estão liderando um local. Ele disse para Timóteo, olha o que ele disse, permanece ainda, para que ensine a certas pessoas, para que não ensine outra doutrina, para que não pregue outra doutrina, para que permaneça na palavra, nem se ocupe com fábulas, genealogias sem fim, antes promovem discussões do que serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da demonstração visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Sabe, você vai olhar aqui algo tremendo ele falando aqui. Por que ele estava dizendo isso? Nós iremos adiantar aqui um pouco. Vai ali para Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5. Se você ler a carta inteira, ela é toda dando relatos, orientações.
Eu não quero ler tudo aqui, mas você pode, depois de estar lendo, analisando a mensagem, analisando a palavra. Olha o que diz: ora, o Espírito afirma expressamente, ele relatando qual era o sentido dele escrever isso para Timóteo. Timóteo tendo ali problemas para resolver, recebendo essa carta de incentivo para pastorear a igreja, e ele recebe ali também essa orientação, porque não seria algo somente daqueles dias. O Espírito está escrevendo para nós agora. Afirma expressamente: nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a sua própria consciência. Aí ele vai relatar que proíbe o casamento, exige a abstinência de alimentos, do qual Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Isso aqui é algo também para os nossos dias, dizendo que surgiriam, e aí nós vamos entrar depois. Ele vai dizer que esses homens, sabe, eles deram ouvidos ao engano. E esse engano, ele foi ensinado por espíritos. Eles foram ensinados por demônios. Olha o que ele está dizendo aqui: ensinado. E aí, como resultado, houve uma apostasia da fé. E aí você já sabe o que significa apostasia, que é alguém que tinha uma fé fervorosa em Deus, e depois ele passou não mais a não crer em Deus. Ele passou a usar a palavra de Deus para combater a pregação do Evangelho. Isso é a apostasia da fé. Isso aqui é tremendo. Isso é para nós. Por quê? Porque o que mais você tem hoje, muitas vezes eu sempre costumo relatar, você tem pessoas que fazem um corte de mensagem, às vezes em um podcast, assim como está sendo gravado aqui. Alguém pode pegar um corte dessa mensagem e tentar construir em cima dela uma verdade. Tentar construir em cima dela uma verdade em 3, 4 minutos pode colocar a fé de muitos fracos a perderem. Por isso temos que saber que falar com sabedoria, dar ouvido à palavra de Deus. E aí também nós temos não apenas ali em 1 Timóteo, ela vai dizer também aqui em 2 Timóteo, que nos homens que teriam, além de suas mentes cauterizadas, espírito de engano, eles seriam amantes de si mesmo. Eu queria que você ficasse em pé comigo. Eu queria pedir novamente a gente adorar o Senhor com aquele fogo entre os olhos, Mário, aqui, sabe? Se vocês puderem adorar o Senhor. Porque esse louvor, eu diria assim, ele foi bastante assertivo hoje, não porque é um louvor, mas porque eu vinha com essa mensagem para falar aqui, sabe? A Mari não sabia, sabe? E eu diria assim que hoje nós temos uma facilidade de olhar para outros lugares e tirar Jesus de fato do verdadeiro amor que é em nossas vidas. Talvez a gente até se coloque nesse lugar, amantes de nós mesmos. A gente olha nossas vidas, sabe? E muitas vezes nós deixamos de dar ouvido à palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus,
Aqui foi um rápido ensino, mas eu diria assim, é proveitoso. Porque da mesma forma em que eu conversei, talvez, com aquele rapaz, né, que exerce mesmo, sabe, o satanismo, eu fiquei incrível, né? Eu até fiquei feliz, sabe? De verdade, eu fiquei feliz quando ele foi trabalhar para mim, porque você encontra muitas vezes pessoas que servem a Deus e não trabalhar para pessoas que servem ao diabo, né? E eu falei, Senhor, obrigado porque o Senhor reverteu a história, né? E ele declarado mesmo, irmão. Ele faz o sinal do eu não vou fazer o sinal aqui para não pegar e dar um corte, né? Faz o sinal do Bafomé, sabe? Ele serve mesmo, ele tem a Bíblia de Satanás, ele tem tudo lá, ele dá glória, sabe? A Satanás, é sério. Eu tenho ele nos meus contatos ainda, assim, a gente vira e mexe, ele precisa de uma dica, eu dou uma dica para ele também, que somos da mesma área profissional de trabalho, né? Trabalhamos com salgados. E aí ele veio, né? A primeira coisa que ele falou bem assim: Ricardo, você sabia que eu sou satanista, né? Eu falei, sabia. Eu falei, mesmo assim você deixou de trabalhar com você? Eu falei, sim, não tem problema. Mas no meu coração eu estava feliz demais. E por incrível que pareça, ele só ficou um dia. Porque ele ligou para mim no outro dia que ele caiu da escada. Falou, Ricardo, eu não consigo trabalhar mais com você porque eu caí da escada, estou com as costas toda ruim aqui. Eu acredito que o chefe dele também não gostou. Eu acredito que o chefe dele não gostou que ele trabalhou, sabe, para um filho de Deus. E com isso, meus irmãos, com essa pequena palavra, mas não pequena no sentido dela ser pequena, eu digo assim, esse pequeno tempo de expressão, nós sabemos que há níveis que você pode avançar. Você pode começar nos tornozelos, você pode avançar para os joelhos, você pode ir para a sua cintura, depois você pode ir para o nado completo. Ezequiel 47. Nós não devemos mergulhar nos tornozelos, porque ainda que seja água, é água rasa. Por isso muitas pessoas se arrebentam na palavra de Deus, porque elas tentam nadar no raso. Então, à medida que você se aprofunda nas coisas de Deus, Ele vai permitindo, sabe? Não é isso, Samuel? Permitindo a gente dar braçadas no Espírito, na maneira de falar. A primeira coisa é, você desperta para a consciência, antes que ela seja cauterizada, e você abraça enganos como se fossem verdades. A verdade da palavra, ela é imutável. Então essa noite, além de você ter sido ministrado por essa mensagem, deixe também o Espírito Santo ministrar através do louvor também esse momento de adoração para selar o ambiente de culto esta noite. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe aqueles que escutarão, que estão escutando a mensagem, que Deus abençoe o pastor Rafael, que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe todos vocês. Todos vocês estão de parabéns, porque enquanto o nosso amigo, meu amigão está ali, vocês estão dando conta do recado para a glória de Deus. Deus abençoe.